Amanhã é para sempre, resumo do capítulo 120. Érica se encontra com Camilo e diz que o odeia com toda a força de sua alma e reitera que ele começará a sofrer agora que vai se casar. Camilo a questiona se esses insultos são um presente de casamento de Érica. Érica diz que não e nesse instante lhe dá uma bofetada. Franco aparece na empresa e se encontra com Fernanda. Franco explica que Bárbara solicitou sua presença na empresa. Vladimir diz a Adriano que Priscila está louca, mas se engana se acha que ela ficará com o bebê. Adriano diz que não pode interceder por Vladimir cada vez que ele tem uma briga com Priscila. Neste instante, Vladimir conta a Adriano que o expulsaram da Lactus feito um cachorro e reitera que Fernanda promoveu sua saída da empresa. Adriano não compreende, então Vladimir explica que Fernanda sabe perfeitamente que ele e Priscila são amantes. Bárbara pergunta a Franco se ele está preocupado. Franco admite que sim e reitera que se preocupa com o bem-estar de Liliana. Bárbara diz que Santoro a conhece bem e sabe de todos os seus segredos. Bárbara reitera que com essas informações, Franco poderia colocá-la na cadeia, enquanto ela sabe somente que ele tem um caso com Fernanda e provavelmente seu nome não seja Franco Santoro. Franco reitera que tudo que sabe de Bárbara não foi gratuito. Bárbara diz que é curioso que ele ainda não tenha mencionado isso a Gonçalo. Franco diz que é tão curioso quanto o fato dela não ter dito a Gonçalo que ele possui um caso com Fernanda. Bárbara explica que talvez desde o princípio tenha visto nele um forte aliado. Nesse instante, Franco a confronta sobre o paradeiro de Liliana. Artêmio diz a Liliana que tudo o que ele diz sobre Ana Gregória é verdade. Ao sair da sala, Ciro dá continuidade ao diário de Ana Gregória. Ana Gregória conta a Soledade que ganhou um diário de Jerônimo. Sozinha, Ana Gregória teme que Maria das Graças, a patroa, descubra que Jerônimo lhe dá presentes. Liliana diz a Ciro que a Soledade, a qual foi descrita no diário, é a mãe de Eduardo. Adriano confronta Vladimir sobre como Fernanda descobriu que ele e Priscila são amantes. Vladimir diz que não sabe e supõe que tenha sido Adriano que tenha contado a Fernanda. Adriano garante que não fez isso. Vladimir confessa estar perdendo a paciência e reitera que tem vontade de dizer aos Elizalde que o filho que Priscila espera é dele. Adriano orienta Vladimir a ter calma. Bárbara diz a Franco que seu interesse por Liliana é muito suspeito. Franco diz que quando Bárbara disser onde Liliana está escondida, ela saberá a verdade. Bárbara reitera que dar a informação pode ser irrelevante, mas adianta que Liliana está muito melhor do que na clínica em que viveu por 15 anos. Bárbara reitera que nem os Elizalde e muito menos Franco voltarão a ver Liliana. Franco a observa. Franco questiona Bárbara porque Liliana não pode deixar o local onde se encontra e nem voltar para sua família. Bárbara explica que a liberdade de Liliana é uma decisão que não depende dela. Franco pergunta a quem depende. Bárbara explica que depende de uma pessoa que não está sobre suas ordens e decidiu que Liliana estará mais segura ao seu lado. Nesse instante, Franco segura Bárbara pelo pescoço e exige que ela fale. Bárbara diz a Franco que isso não é jeito de tratar uma dama e consegue se soltar. Bárbara diz a Franco que essa pessoa tem direito de ficar com Liliana. Franco diz que ninguém tem o direito de manter ninguém contra sua vontade. Bárbara explica que não concorda com o que essa pessoa está fazendo. Franco a confronta porque Bárbara está a apoiando. Bárbara explica que fala de alguém muito poderoso. Franco pergunta se Bárbara tem medo dessa pessoa. Bárbara explica que sim e reitera que teme pela vida de Liliana, pois se tentarem resgatá-la, colocarão tudo a perder. Santiago vai ao colégio de freiras em busca de Aurora. A madre mente e diz que a última vez que a viu foi quando esteve no colégio com ele. Franco pergunta a Bárbara por que ela precisa de um aliado. Bárbara explica que até ela tem um limite de poder e precisa da ajuda de Franco para destruir esse ser desprezível. Franco pergunta o que Bárbara irá querer dele. Bárbara explica que quer que ele se afaste de Fernanda e pare de se meter em seu casamento. A madre pergunta a Santiago o que acontece com Aurora. Aflito, Santiago conta que Aurora não desapareceu por vontade própria e reitera que ela foi raptada. Enquanto realiza suas orações, Aurora tem um enjoo e se desequilibra. Aurora resolve sair para tomar um ar e nesse instante desmaia. Franco diz que lhe chama a atenção que Bárbara não queira que haja problemas no casamento de Fernanda. Bárbara explica que esse casamento faz parte de uma das peças de um plano que foi cuidadosamente elaborado há muitos anos. Franco
Franco a confronta se isso tem a ver com o processo de destruição dos Elizalde. Franco a questiona, o que a faz pensar que ele a ajudará em seus planos. Bárbara diz que teve o intuito desde o princípio, e agora Franco evidencia tudo com seus atos. Bárbara reitera que os Elizalde acreditam que ele é um benfeitor e um exemplo de ser humano, quando na verdade ele nunca esteve disposto a pagar o resgate de Liliana, pois o dinheiro do resgate eram papéis de jornais. Franco pergunta por que Bárbara está tão confiante que o terá como aliado. Bárbara explica que é porque seu amor por Fernanda é tão forte que é capaz de tudo, incluindo atos heróicos como resgatar Liliana para impressioná-la. Bárbara pergunta a Franco se ele aceita ser seu cúmplice na destruição do ser que ela mais odeia na vida. Nesse instante, Franco lhe estende a mão e diz que Bárbara conta com ele. As irmãs tentam socorrer Aurora, que segue desmaiada. Franco pede a Bárbara uma prova que Liliana esteja bem. Bárbara diz que no momento certo ele terá. Franco vai até a sala de Fernanda e Fernanda o questiona se ele segue convicto que Bárbara não esteja envolvida no sequestro de Liliana. Franco diz que acabou de ter uma reunião com Bárbara e pôde constatar que ela não tem relação alguma com o sequestro. Adriano conta a Priscila que Fernanda já sabe que ela e Vladimir são amantes. Priscila fica surpresa. Fernanda diz que não pode concordar com Franco e reitera que se ainda não gritou para todos sobre os crimes de Bárbara foi porque lhe prometeu. Fernanda reitera que Bárbara está buscando uma aproximação com Santiago e reitera que isso não é normal e ela nunca gostou de Aurora. Fernanda também conta a Franco que ela pediu para que demitissem Vladimir, pois ele estava tentando prejudicar Florzinha na Lactos. Franco diz que Fernanda agiu muito bem. Fernanda revela a Franco que Priscila tem um caso com Vladimir. Franco fica surpreso. Adriano diz a Priscila que Fernanda está em sua frente, pois sabe de sua traição. Fernanda diz que quando se encontrar com Liliana, irá embora com ela para fora da cidade. Fernanda reitera que conviver ao lado dos Elizalde, algo que sempre lhe deu muito orgulho, agora sufoca. Bárbara entra em contato com Santiago e lhe pergunta se tem alguma pista de Aurora. Santiago diz que não, e Bárbara lhe pede para que não desista de procurá-la. Sozinha, Bárbara diz que Aurora deve aparecer, pois só ela pode acabar com essa incerteza da qual vive. A superiora pergunta a Aurora desde quando ela tem mal-estares. A Aurora diz que está tendo há alguns dias, mas reitera que já está bem. A madre pergunta a Aurora se ela tem ido ao médico com frequência. A Aurora fica aflita e pergunta à madre por que quer saber disso. A madre explica que Santiago esteve no colégio hoje e pergunta a Aurora por que está fugindo dele. Aflita, a Aurora diz que foi muito má com Santiago. Franco pergunta a Fernanda se quando ela diz que vai embora da cidade, Adriano está incluso nisso. Fernanda diz que não vê futuro em seu casamento. Franco a observa. Ciro dá continuidade na leitura do diário de Ana Gregória. No trecho lido, Jerônimo pedia a Ana Gregória que deixasse ler seu diário. Ana Gregória diz a Jerônimo que num diário é o local onde se guarda os segredos mais íntimos. Nesse instante, Jerônimo diz que agora serão 2 segredos. Ana Gregória não compreende, então Jerônimo lhe beija. Ciro diz a Liliana que esse diário é muito esclarecedor e reitera que através dele já puderam constar que o bisavô de Liliana teve um caso com Ana Gregória. Fernanda pede perdão a Franco por compartilhar assuntos pessoais de seu casamento. Em pensamento, Franco se questiona como Fernanda ainda não percebeu que ele está com ciúmes. Fernanda reitera que sua partida será adiada até que consiga desmascarar Bárbara. Fernanda questiona se conta com Franco para isso. Franco diz que sim e reitera que Bárbara terá o castigo que merece. A madre superiora diz a Aurora que o médico lhe receitou algumas vitaminas e ela já mandou buscá-las. Aurora agradece, mas ressalta que o médico não lhe disse o que tem. A madre superiora revela a Aurora que ela está grávida. A Aurora fica surpresa. Steve pergunta a Eduardo até quando ele acredita que conseguirá sustentar esse pacto com Bárbara. Franco diz que chegou a um ponto onde não pode retroceder. Steve diz que essa aliança com Bárbara o tornará a pessoa mais odiada desse mundo. Acontece o jantar para oficializar o noivado de Érica e Franco. Adriano pergunta a Érica o que acha de viver nos Estados Unidos. Érica diz que ainda não planejaram onde vão viver. Nesse instante, Adriano propõe que os 3 façam uma viagem juntos. Fernanda se mostra um tanto quanto incomodada.